Livro O Autor, o Divino. Capítulo 10. História real que acontece comigo através de algumas visões. Eu estava na minha casa, volta de 1h40 da manhã, em oração. De repente eu olhei para as montanhas que ficam em frente à minha casa. Apareceu uma mão luminosa, muito grande, e meu espírito me levava até aquela mão, e aquela mão estava no céu, no rumo das nuvens, com o céu, como fosse festa de dia, mas era madrugada. Isso, felizmente, acontece comigo. E meu espírito aproximava daquela mão para ver quem estava dormindo, deitado naquela mão. Quando meu espírito aproximou, eu vi que eu era aquela pessoa que estava dormindo naquela mão. E aquela mão era o Senhor Jesus. A mão de Deus. Mostrava que eu estou na mão de Deus. Eu estava dormindo e ficava me observando. Depois eu voltei ao normal. Eu voltei a ver a montanha novamente. A montanha estava tão alta, mas tão alta. E eu normal, perto da montanha, observando a montanha. Depois, uma das montanhas, que era gigantesca, brotou 3 braços de água. E eu fiquei observando. Depois apareceu a Virgem Maria, atravessando na direção dos braços de água, que era a mãe do Senhor Jesus. E eu ficava observando. Depois mostrou claramente que aquela visão que eu estava vendo das rochas altas, das montanhas de pedra, era o próprio Deus. E aquela mão maravilhosa que mostrava eu dormindo na mão dele, era o próprio Deus. E essa mão ficava em frente a essa montanha. Essas montanhas, tem ela aqui em frente à janela da minha cozinha, na minha casa. Eu já tinha visão dessas montanhas há muito tempo, eu nem morava lá. E acontece que hoje, no futuro, eu fiz uma pequena, Deus fez uma pequena casa lá pra mim e fica em frente às montanhas. Só que essa montanha na visão, elas transformam numa montanha de pedras. Eu vejo uma montanha de pedra. Mas na realidade eu nem sei como é que ela é. Deve ser de terra, né? Eu nunca fui lá. Nunca fui. Só sei que eu descobri que tem uma igreja lá. Essa montanha. Mas vamos falar outras coisas também muito importantes. Sobre que eu estava pensando. Eu cheguei a ouvir uma voz, eu não sei que os corubins ou é o próprio Deus, que eu tenho medo de falar e falar errado. Porque quando a gente fala errado, Deus pune a gente. E a voz falava desse jeito assim. É bom as pessoas saber que tem pessoas assim como você. Significa assim, que posso falar com Deus e ver Deus. E eu senti maravilhada com essas coisas, sabe? Porque, meu Deus do céu, para mim que sou um simples ser humano, cheio de defeitos, cheio de pecado, ver Deus para mim é um privilégio muito grande. Glória a Deus por isso, né? Então eu vou contar uma história que aconteceu há muitos anos atrás. Eu sempre trabalhava na roça, mas aí eu juntei um dinheiro e comecei a guardar. Foi isso mesmo. Comecei a guardar aquele dinheiro. E naquela fazenda que nós morávamos, ela não era da gente. A gente ficava ali porque meus pais plantavam as coisas, sabe? Plantava muita coisa. E a gente tinha uma certa liberdade ali. Por quê? Aquela fazenda que eu fui criada, aquela fazenda foi do pai do meu padrasto. E quando o pai do meu padrasto morreu, a mãe dele pegou e vendeu aquele daquele jeito. Só Deus sabe. É melhor nem explicar demais. E ficou daquele jeito, sem nada. Mas continuou morando na fazenda. E minha mãe conheceu ele e nós fomos morar nessa fazenda. Depois aconteceu essas histórias. E ali nós vivíamos plantando, porque minha mãe mexia com muita plantação. Ela arava a terra, pagava as disparar, e aquela aração que fazia, sabe o que ela fazia? Ela plantava as coisas, dava a quarta para o fazendeiro, ou a metade, era assim.
Então nós trabalhava demais. Nós trabalhava, plantava muita coisa mesmo. Mas só, gente, que eu juntava um dinheirinho, guardava daquelas plantações que eu fazia, venda de verdura, venda de muita coisinha que eu levava na cidade. E eu não sabia comprar muita coisa, porque eu era muito simples. Eu nasci assim no meio de uma mata. Então eu não tinha muito conhecimento das coisas e nem gastar. Então o meu negócio era comer e guardar um pouco mesmo. E trabalhava o dia todo e ia dormir à noite. Nossa vida era assim, eu moça. Eu moça velha, dentro da casa da mamãe. Era desse jeito. Quando chegou uma hora, a mamãe chega chorando perto de mim. E eu amava a minha mãe, né? Amava demais. Aí ela falou assim, ó, minha filha, acontece, minha filha, que eles vão vender a fazenda. Vendeu. Falei, calma, mamãe, não chora, não fique triste, meu coração partiu por causa dela. Não fique triste, as coisas vão melhorar pra gente. Mas minha filha, nós trabalhou tanto, plantava tanta coisa, mas eu não guardei nada, nós gastamos tudo. E minha mãe tinha 2 casas, tinha uma na cidade e era 2 casas, mas só que o pessoal invadiu, nós demorou lá, pegou pra eles. A minha mãe falou, foi assim, coitadinhos, eles estavam precisando, foi por causa disso que eles pegou, não fez nada. E ela pegou a outra e meu padrasto não gostava lá daquela outra cidade. Então, ficou lá, depois vendeu baratinho, né? E era um terreno bom, um terreno grande, mas felizmente ele não gostava de lá, então foi por isso que ela não foi, depois eu descobri. Mas acontece que à noite eu saí de tarde, chorei debaixo de uma árvore, falei, Senhor, tô na plantação de arroz aqui e vi uma solução para nós, Senhor, porque em Ti eu confio e sei que do céu, aí daí o Senhor tá vendo a gente aqui. Eu preciso de uma solução. O Senhor pode dar uma casa à minha mãe e depois o Senhor me leva. Eu só quero que o Senhor ajuda a minha mãe, meu povo. Depois, quando eu cheguei em casa, chegou um moço e falou assim, vocês me dão uma comida, deixa eu dormir aí. Lá em casa era assim, era a estrada, nossa casa era virada para a estrada, então todo mundo passava ali, passava em frente à nossa casa. Aquilo ali comia, dormia e ficava ali, no outro dia trabalhava na plantação com a minha mãe. E era desse jeito, a nossa vida era desse jeito. A gente não tinha inimizade, todo mundo que chegava ali comia, bebia com a gente e era desse jeito, aquela amizade mais bonita, né, gente? Nós fomos criados assim. Portanto, aqui na capital, não sei o que é porque eu já sofri tanta humilhação, eu olho para trás e falo, creme das pais, que certos trem a gente passa, né? Mas Deus seja louvado através de tudo. Glória a Deus por isso. Aí, no outro dia, ele dormiu, no outro dia eu fiz uma pipoca para ele, café para ele levar para a estrada fora, água, porque ele tinha que continuar a caminhada dele. E depois, na hora que eu tava indo, ele olhou pra gente. Falou assim, olha, tem um moço, pessoal lá vendendo um terreno lá muito grande, que é uma chácara, e vendendo baratinho, porque eles não querem o terreno. Vocês não compram, não? Aí a minha voz veio, que era o que eu pedi Deus, né? Um dia antes. Aí eu falei, nossa, me dá o endereço. Aí ele falou, e eu mais a minha mãe. Falei, vamos lá, mãe. Nós foi lá. E quando eu cheguei lá, gente, glória a Deus, aleluia. O dinheiro dava para comprar aquele terreno e ainda sobrava um pouco para mim. Glória a Deus. O terreno era uma quadra muito grande. Eu não sei nem explicar quantos lotes aquilo seria muitos lotes, porque era uma quadra muito grande mesmo, quadrada. E aquele ali já tinha vários pés de coisa, mangas, coco já dando, tinha várias coisas. E eu comprei aquilo ali e depois nós chegamos na cidade, já tinha um combo muito grande, tinha banheiro. E depois nós já tinha então como começar alguma coisa na nossa vida de novo. Nós mudamos pra lá. E depois que nós mudamos pra lá, nós crescemos a casa ficou grande, mas logo em seguida eu fiquei doente. Aí eu falei, agora que meu Deus vai me levar mesmo. E eu fiquei preocupada, porque o trem estava no meu nome. Eu chamei minha mãe e falei assim, ó, passa pro seu nome, eu preciso. Ela, minha filha, não precisa, eu preciso sim. Eu, filha solteira, na casa da mamãe, falei, passa pro seu nome. E ela foi e passou. E minha mãe ia trabalhar e aparecia um hino tocando lá. Eu vivo somente para ti, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus nas alturas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquilo ali sem fim. Aí aquilo ali que eu descobri que era celestiais, não era terreno, aqueles louvores. Eu ajoelhava, começava a rezar e a pressão voltava ao normal, que eu comecei a ficar doente, aquela febre muito alta voltava ao normal.
E pronto. Depois eu comecei a piorar, que foi a anemia profunda, a coluna também estava toda travada. E eu peguei e fiz uma coisa. Uma pessoa falou comigo assim, vai na igreja, Maria? Eu falei, sim, eu vou. Fiz um voto de 7 vezes na igreja para Deus me curar, que minha perna já estava torta, já estava ficando aleijada, aquela coisa toda, andando com a ajuda dos meus irmãos, minha irmã Santinha lá para carregando, assim, escorado no pau. Eu tava naquele estado, eu tava ficando aleijada mesmo. E minha irmã se chama Sandra, chama de Santinha. E ela fazia caminhada comigo e meu sobrinho. Aí eu peguei e fui na igreja, só que eu não aguentei andar. Eu caí na estrada, chorei demais. O pessoal me conhecia, porque eu era vendedora na rua junto com a minha mãe, então todo mundo me conhecia. E eu falei que eu estava muito fraca, e depois eu cheguei arrastando na igreja. Na hora que eu levantei, travou tudo. Eu falei, olha, Deus, que eu andar de cadeira de roda, sair daqui de mão de honra, nunca mais falo que o Senhor é o meu Deus. Mas eu senti tão envergonhada diante de Deus, que eu não sou nada, eu sou uma pecadora. Falei, oh Deus, o Senhor pode me matar, que eu não devo falar isso, porque o Senhor é o Santíssimo, o Senhor me perdoa. O Senhor me perdoa, Deus, e comecei a chorar. E eu pedi perdão. E naquele momento, eu estava de joelho, não aguentava levantar, porque a coluna travou. Não levanta não, ficava sentada, chorando, no chão. Aí, de repente, um fogo desceu do céu, pousou na minha cabeça e me pôs em pé para glorificar o Deus Todo-Poderoso dando testemunho. E eu fiquei curada, a perna voltou ao normal, a pressão voltou ao normal, a anemia profunda desapareceu e eu fiquei curada para glorificar o Deus Todo-Poderoso, que eu estou dando esse testemunho nesse livro que é do Deus Divino. Então, gente, esse testemunho aí é real, isso aconteceu na minha vida, aconteceu tantas outras coisas, né? Então vale a pena ouvir essas coisas que eu tô falando, que essas pessoas que não têm muita fé em Deus, comecem a invocar o Senhor e confiar nele, porque Deus é a solução da nossa vida, para nós viver para Ele, somente para Ele, e sair fora do mundo, porque o mundo não tem nada para nos oferecer, a não ser a nós perder a nossa alma, tá bom? Eu acho muito importante gravar essas coisas para glorificar a Deus. Graças a Deus por tantas oportunidades que Deus me dá para me viver a minha fé nele. Eu te amo, Senhor Jesus. Nunca vou desistir do Senhor. Também tem outros testemunhos da minha mãe, que ela estava para morrer. E Deus... Minha mãe estava com câncer, ela não tinha mais cura, perdeu a carne toda do corpo. E eu fazendo penitência e voto ao Senhor Altíssimo. Sábado para domingo, a minha mãe sentiu fome, que ela não podia comer mais, que já ia comer na sonda. E a ferida já tinha tomado conta do organismo todo, já estava chegando na garganta, então ela não podia nem alimentar mais. Ela via as crianças comendo e ficava triste, mas de sábado para domingo, ela sentiu fome e começou a beliscar. E ela comeu até encher a barriga, não podia mais, porque ela viu que estava com a fome desesperada. E quando foi ver, Deus curou minha mãe. Na outra semana, ela foi ao médico e o médico falou, o câncer desapareceu. Glória a Deus, aleluia. E o padre encontrou com a minha irmã e falou, sua mãe, filha, esse padre ajudou nós muito na cidade. Ele visitava, minha mãe levava a hóstia consagrada, lavava, colocava na boca dela e ela foi curada. Esse padre foi embora. Nossa, mas ele colaborou muito com a gente. Lá no interior eles fazem muito isso, né? Os padres colaboram muito mesmo. Aí, a minha mãe, ele falou, sua mãe foi curada, foi através de milagre. Isso é um milagre, porque é tão ruim que ela estava. O padre deu muita força pra gente. Ia visitar a minha mãe. Glória a Deus, que Deus abençoe esse padre, que ele foi embora, mas ficou na história da nossa vida. Graças a Deus a minha mãe tá lá, o câncer sumiu, minha mãe tá com 70 quilos, que ela só tava só a pele e osso. Eu já estava tão triste com medo dela morrer. Mas eu dou esse testemunho para glorificar o Deus Todo-Poderoso. E vamos viver a fé, porque Deus é a única esperança do ser humano. Amém? Que nós confiar nele, nós tem saída. Não há travamento no nosso caminho. Deus abre o caminho para os seus filhos passar com toda segurança. Vamos confiar nele. E a oração mais forte é o Pai Nosso. Passa a rezar todos os dias, que vocês vão ver a bênção que Deus vai passar para vocês e suas famílias. Amém? E graças a Deus. Aleluia.